Ano passado, alguns animais do zoológico de Staten Island, em Nova York, estavam envenenados. Alguns morreram, outros, incluindo este leopardo preto, ficaram paralisados. O envenenamento foi um mistério e o zoológico pediu aos doutores da Universidade de Medicina de Nova York para solucioná-lo. Qualquer que tivesse sido, o veneno só poderia ter vindo do meio ambiente. E era forte o suficiente para causar dano permanente ao sistema nervoso do leopardo preto. Exames de sangue mostraram que o veneno era chumbo. Essa notícia foi tão estarrecedora que os médicos ampliaram seus estudos a outros animais que viviam em jaulas ao ar livre em outros zoológicos. De acordo com o Dr. Shaw, para quem enviamos amostras, os níveis estavam tão altos que ele não acreditou que os animais estivessem vivos. O envenenamento por chumbo nos animais do zoológico vem da gasolina com chumbo. Automóveis despejam 200 mil toneladas de chumbo tóxico no ambiente urbano a cada ano. É demais para os animais suportarem. São condições perigosas, não só para os animais enclausurados dos zoológicos, mas também para todas as pessoas que vivem naquela vizinhança e até para os que vão apenas como visitantes. Na América, a poluição do ar causada pela emissão dos carros se tornou um problema urgente. E no começo dos anos 70, o então chamado catalisador foi apresentado, reduzindo a emissão de gases nocivos. Mas catalisadores não funcionam quando a gasolina contém chumbo. Então a América introduziu a gasolina sem chumbo em meados de 1972. E após alguns anos, a quantidade de chumbo presente no sangue humano caiu consideravelmente. Entretanto, o chumbo já absorvido pelo corpo não desaparece facilmente. Ele permanece nos ossos, unhas e dentes. Ainda assim, as pessoas pareciam não compreender este fato, até o professor Herbert Needleman iniciar sua investigação pioneira do chumbo presente em dentes de bebês. Já que o chumbo sai da corrente sanguínea, mas permanece nos dentes, Needleman teve uma ideia. Ele fez com que todas as escolas de 2 distritos nos arredores de Boston lhe enviassem cada dente de leite que caía de cada criança da 2ª série. Depois, Needleman fez testes de QI nos estudantes com maiores e menores concentrações de chumbo em seus dentes. Nós verificamos que crianças com maior quantidade de chumbo nos dentes, mas sem nenhum sinal de toxicidade, tinham pontuação menor no teste de QI, carência de concentração e de funções de linguagem. O QI médio nos meus grupos com taxas baixas de chumbo era 6 pontos mais alto do que no grupo de taxas baixas. O número de crianças no grupo de taxas baixas com QI abaixo de 80 era de 4%. O número de crianças com QI abaixo de 80 no grupo das taxas altas era em torno de 16%. Então, a incidência de baixo QI associado ao chumbo era o quádruplo. E ainda, o QI mais alto no grupo de taxas altas de chumbo foi de 125 e no grupo de taxas baixas foi de 143. 5% das crianças foram privadas de um desenvolvimento superior devido à exposição ao chumbo, que revela que 875 mil crianças americanas, que poderiam ser muito brilhantes, não são por causa da exposição ao chumbo. As investigações do Dr. Needleman causaram grande preocupação entre os pais, não só na América, mas também na Europa. E mudanças preventivas tiveram início, de forma que no começo dos anos 80, os países da Europa também começaram a reduzir a quantidade de chumbo na gasolina, até que, eventualmente, a gasolina sem chumbo foi apresentada. Assim como na América 10 anos antes, a concentração de chumbo no sangue humano passou a diminuir lentamente na Europa. Mas no fim dos anos 80, o professor Needleman fez uma descoberta ainda mais chocante. 12 anos depois, eu percebi que os meus objetos de estudo se tornaram adultos. Então, com a ajuda de meus colegas em Boston, nós conseguimos encontrar metade deles e trazê-los de volta para novos testes. E descobrimos que ter altas taxas de chumbo em seus dentes em 1976 estava associado com uma incidência 7 vezes maior de reprovação no ensino médio. Se você tinha altas taxas de chumbo em 1976, era 7 vezes mais provável que não concluiria o ensino médio do que se tivesse taxas baixas em seus dentes. Este estudo causou impacto porque provou que os efeitos da exposição ao chumbo são permanentes e são notados no decorrer da vida.
Você pode facilmente sobreviver sem um rim. Você não precisa essencialmente dos 2 rins, mas você certamente precisa do máximo de cérebro que puder manter. Somente a retirada do chumbo do petróleo nos Estados Unidos demonstrou ter efeitos benéficos que correspondem a bilhões e bilhões de dólares por ano, simplesmente com o maior sucesso acadêmico das crianças, que são agora expostas a níveis muito menores de chumbo durante seu crescimento, de forma que elas podem contribuir mais para o sucesso econômico da sociedade. Se nós estamos falando da população inteira, de um país inteiro, e, na verdade, o mundo inteiro, essa única substância, tetraetilchumbo, causou profundas repercussões e efeitos adversos na economia mundial. No fim dos anos 90, o chumbo havia praticamente desaparecido na Europa e de muitos outros países que seguiram seu exemplo, mas não na África, onde grandes quantidades de gasolina com chumbo continuam sendo usadas. Na África do Sul, por exemplo, onde grandes concentrações de chumbo ainda podem ser encontradas nas veias de crianças e adultos. Em nível de comunidade, o chumbo é um grande problema para a África do Sul. Nós reduzimos o número de crianças que teriam QI extremamente alto, que poderiam ser empreendedores ou líderes em nossas comunidades. Embora estejamos tentando fazer o que for possível para assegurar que essas crianças não mais serão expostas ao chumbo, o legado do chumbo entre as crianças irá continuar. E para as mulheres especialmente, quando ficarem grávidas no futuro, existe um risco ainda de que muito desse chumbo atravesse a placenta e chegue até o bebê. De modo que os bebês que estão crescendo podem ter ainda um alto nível de chumbo em seu sangue, devido à exposição que a mãe sofreu em sua infância. Ainda que muitos países africanos agora já tenham afastado a gasolina com chumbo, a presença dela e de seus danos ainda existirá por muitos anos, talvez ainda por gerações. Isso levou cerca de 80 anos desde a introdução do chumbo até ele ser finalmente banido. Agora, em muitos países ao redor do mundo, o chumbo foi ao menos substituído por uma antiga e conhecida alternativa, o álcool, como já poderia ter sido desde o início. Parece uma ironia que tenhamos terminado com o etanol agora como a grande resposta. Não a única, mas uma das grandes respostas para o problema do combustível e do anti-impacto. De uma maneira que era perfeitamente óbvia para as pessoas de 1920.